Mais uma vez estamos reunidos para continuar estudando a palavra de Deus. Peço a Deus que traga ao nosso coração sabedoria, entendimento e a inteligência que vem dele. Então, faça uma oração ali comigo rapidamente. Pai amado, eu agradeço pela tua presença, pela tua glória e tuas bênçãos sobre nós. Nos faça compreender a tua palavra perfeita e as instruções que você traz sobre as nossas vidas. Damos graças em nome de Jesus e no poder do teu Santo Espírito. Amém. Estamos estudando o livro de Tiago e já vamos avançando no capítulo 4. Hoje vamos estudar 4 versículos. 4 versículos que nos vão dar a clareza de como nós podemos crescer e desenvolver nossa fortaleza espiritual. Vamos ir lá. Pegue sua Bíblia ali no capítulo 4 e vamos ler o versículo 4 ao versículo 7. O versículo 4 nos diz: Sois infiéis como os adúlteros? Ou não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo deste mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Ou pensais que a Escritura diz sem propósito que o Espírito que habita em nós anela por nós com profundo zelo? Antes, ele dá maior graça, por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ver nestes versículos aspectos muito importantes. Pegue sua caneta e veja o que Deus diz. Eu sublinho aqui duas coisas interessantes que repete no versículo 4. Diz: se sois infiéis como adúlteros, sois infiéis. Ele está afirmando, mas ele diz: ou não sabes que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Estamos falando aqui de ter um relacionamento, ou seja, um amor, uma entrega. Estou sendo tentado, atraído, seduzido, e eu estou caindo, estou indo atrás do mundo, assim como o adultério. Igual, Tiago dá um exemplo muito claro, que somos infiéis como adúlteros. Por quê? Porque temos o marido que é Cristo. E quando nós fazemos o que o mundo diz, obviamente, isso chama-se adultério. Não tem outro nome, adultério espiritual. Mas veja que Tiago começa dizendo que temos amizade com o mundo e diz, isso é inimizade contra Deus. Mas também, quando ele repete aqui, quem quiser ser amigo deste mundo, amizade, amigo, constitui-se em inimigo de Deus. Então vemos estes dois aspectos aqui. A amizade com o mundo não somente me leva a ter inimizade com Deus, senão que me gero inimigo de Deus. Ou seja, quando eu sou atraído e quando eu tenho um estilo de vida que me afasta de Deus, dos seus princípios, do seu conhecimento, me converto em inimigo de Deus. Ou seja, falando claramente, quando a pessoa não vive em Cristo Jesus, vive para o mundo. Se não agrada a Deus, agrada ao diabo. Na vida espiritual não há termos cinzas. Eu não posso dizer, não, eu estou agradando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. O mundo me atrai nisto e Deus me atrai nisto. Então eu não posso andar em termos cinzas. Ou eu sou branco, ou eu estou no oposto, eu sou bom ou sou mau, sim? O branco ou preto, mas cinzas não há. Com Deus não tem essa possibilidade. Veja o que diz Tiago. Pensais que a Escritura diz, sem propósito, que o Espírito que habita em nós nos anela com profundo zelo? Sabe que quando o Espírito Santo está ali no seu coração, ele mora em nós, ele tem ciúme, claro. Ele vê seu filho que está sendo atraído pelo mundo e eu estou contristando o Espírito Santo de Deus em termos de Paulo.
E fala Efésios capítulo 5, não contristeis ao Espírito Santo. Essa contristar é não deixar atuar, não deixar que tenha a plena liberdade no meu coração, na minha vida, de atuar como Ele quer atuar. Vejamos então que vamos ver nos seguintes versículos 3 aspectos bem interessantes, porque vemos aqui que Ele dá graça, e então há 3 considerações que eu gostaria que que pensemos nesta manhã. Deus coloca o freio, Deus comanda e Deus mesmo põe o limite. Mas vamos ler os versículos para compreender estes 3 termos tão interessantes. Quando diz aqui, antes Ele dá maior graça, por isso Ele diz, Deus resiste aos soberbos. O primeiro é a resistência. A resistência, produto da graça, da maior graça que Ele dá. Quando vemos, então, que o Espírito Santo tem zelo por mim, Ele dá graça. Ou seja, Ele atua, Ele toca no meu coração. Quando eu compreendo essa graça, o que acontece? Deus coloca resistência. Quando eu dependo da graça de Deus. Resistência aos soberbos. Ou seja, o meu coração deve se humilhar diante do Senhor. E então, Ele coloca resistência. Resistência a quê? Ele coloca freio ao soberbo. Porque ninguém pode se apresentar diante de Deus com soberba. Ah, não, é que eu sou o melhor, é que eu tenho feito, é que eu tenho alcançado, e então eu estou fazendo um benefício para a igreja quando eu participo de lá, o diretamente beneficiado é Deus, porque eu busco sua presença. Que mais soberba? Ou quando uma pessoa simplesmente prega ou fala das suas experiências, das coisas que ele fez, do que alcançou, e não glorifica a Deus, não reconhece a Deus no seu caminho. Não é soberba essa atitude? Claro que sim. Mas Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa humilde é uma pessoa que tem o poder da graça, o poder que vem de Deus para se levantar, para se erguer, para lutar, porque depende da graça de Deus. Mas depois da resistência aparece a submissão. Quando falamos de submissão, é literalmente estar sob o comando de Deus. Veja que uma pessoa soberba não se sujeita a ninguém. Uma pessoa soberba não se sujeita a uma autoridade, não se sujeita muito menos a Deus. Porque Deus é autoridade em si mesmo. Então, a pessoa soberba não tem como se submeter. Deus coloca o freio, o Espírito Santo coloca o freio aos soberbos. Ele dá a graça, e quando eu humildemente dependo da graça do Senhor, que acontece? Então, vou me submeter, como diz Tiago aqui. Resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, e diz, submetei-vos a Deus. Quando eu me submeto a Deus, quando eu obedeço, quando eu reconheço, como no exército, uma pessoa soberba no exército sofre, e sofre demais, porque ele tem que aprender a obedecer. Então, quando não se submete, simplesmente vai preso. Deve se submeter. É o princípio lógico do exército. Estamos no exército de Deus. E Deus é o nosso comandante. Jesus é o nosso comandante. Eu devo me submeter a Ele. Quando eu me submeto a Ele, então o que acontece? Que acontece depois? O versículo diz: submetei-vos a Deus, diz, resisti ao diabo e ele fugirá. Então tenho 2 consequências muito importantes. Resistir não é lutar contra o diabo, é resistir. Em nenhuma passagem da Escritura, Deus me diz que eu devo lutar contra o diabo. Não eu, é Deus quem luta. Não eu, é Deus quem repreende. É Deus quem já ganhou a vitória, ganhou a batalha, ganhou a guerra contra o diabo. Não eu. Eu que tenho que fazer? Resistir. E como eu resisto? Eu resisto na graça.
Eu sei quem sou como filho de Deus. E quando eu conheço, eu sei quem sou diante do Senhor, eu posso resistir com humildade. Mas quem acredita que tem todo o poder e que por ser filho de Deus, então eu já deixo a graça e então eu no meu poder posso falar, estou totalmente errado. Se eu oro por libertação de espíritos, é porque eu compreendo que a graça vem de Deus, porque eu compreendo que o poder vem de Deus. Se os espíritos se sujeitam, glória a Deus, se sujeitam. Mas que falou Jesus para os discípulos? Não se alegrem que os espíritos se sujeitam. Não se alegrem que vocês têm domínio sobre a enfermidade e oram por sanidade. Se alegrem que seus nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a maior graça que nós temos. A obra de Jesus que nos levou a poder permanecer escritos no livro da vida. Lembre que no livro da vida, todos os nomes dos seres humanos estão escritos ali. Mas quem resiste a Cristo, quem não aceita a obra salvadora de Jesus, é apagado seu nome do livro da vida. Mas vamos continuar, depois falamos um pouquinho mais dos livros. Quando fala aqui, diz aqui, resistir ao diabo, e a consequência da resistência, ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. E entender que quando eu dependo de Deus, quando eu resisto na graça, o diabo cansa, o diabo não insiste, o diabo fuge, ele vai embora. Por quê? Porque ele não suporta o poder da graça sobre o Filho de Deus. Como eu conheço o poder da graça? Como eu volto meus olhos ao Senhor? Leia o versículo 8 ao 10, porque amanhã vamos estudar as características de como regressar à comunhão com Deus, como voltar à comunhão com Deus. Por enquanto, vamos ficar ali. Simplesmente é um processo. Eu deixo a soberba, Deus coloca a graça na minha humildade, com a minha humildade. Quando Ele olha a minha humildade, Ele põe sua graça. E a graça é a que me leva a me submeter. É a que me leva a resistir ao diabo. E como consequência, é a que leva o diabo a fugir. E ali então encontro a vitória em Cristo. Tudo pela graça. Não por mim. Não porque sou forte. Não porque tenho conhecimento. Não porque tenho tantos anos. Não porque eu tenho uma força de convicção muito alta, ou porque tenho poder, domínio próprio. Mas o domínio próprio pessoal se torna debilidade. O domínio próprio em Deus se torna fortaleza. E isso é o que devemos buscar todo dia. Vamos orar. Bendito Deus. Temos que reconhecer que somos tão débeis, Senhor. Tão fracos, que necessitamos depender de Ti cada dia. Quando as forças acabam, quando os sonhos, os propósitos, Senhor, caem, você permanece para sempre. Quando sabemos que há decepções de pessoas que falham, você permanece para sempre. E é por isso que buscamos Teu rosto, Senhor, porque você é fiel, porque nós não somos, Senhor, não temos o poder, porque o poder vem de Ti, Senhor. E com humildade podemos dizer, Senhor, tira de nós a soberba. Não se louve o sábio na sua sabedoria, o inteligente na sua inteligência. Se louve, se exalte. Quem deve se exaltar em conhecer a Deus e entender que Ele é Deus. Se exalte em Deus. Que seu orgulho seja que você é humilde para reconhecer que necessita de Deus. E ali então você vai poder resistir. Senhor, só assim nos ajude. Só assim, Senhor,
nos leve a crescer, a desenvolver, a atuar, a alcançar a glória do nosso Senhor. Sopra Espírito de Deus sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Sopra Espírito de Deus e enche absolutamente nosso ser. Damos graças neste dia. Continua falando através de Tiago aos nossos corações e que possamos, Senhor, crescer, nos sustentar cada dia no meio da Tua palavra. Damos graças em Cristo Jesus, Senhor nosso, no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Humildade. Reconheça quem é Deus. Deixe a soberba, se humilhe sob a mão poderosa do Senhor e vamos ver sua glória. Eu peço que Deus coloque no meu coração humildade e no seu coração, para que juntos vejamos a glória dele. Um grande abraço para todos. Continuamos amanhã estudando a palavra de Deus. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e você vai ver ao Senhor atuar em glória. Um grande abraço para todos e Deus abençoe. Até mais.